Boa noite a todos e a todas presentes. Boa noite aos internautas que assistam a nossa sessão aí via as redes sociais. Colegas vereadores, vereadora. Solicito ao senhor vereador Jetson Freitas que proceda à leitura bíblica do dia. E solicito a todos que fiquem de pé. Nosso boa noite a todos. Estaremos fazendo a leitura deixada pelo profeta Abacuque, no capítulo 3, versos 17 e 18, que nos deixa a seguinte: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Havendo número legal, em nome de Deus e da comunidade, declaro aberta a presente sessão. Os vereadores que desejarem fazer uso da palavra, a favor de se inscreverem no livro de oradores. Comunico que a ata da sessão ordinária realizada na presente data será lida e votada na próxima sessão ordinária. Coloco em votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 15 de agosto de 2023, na forma como está redigida. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestam. Ata aprovada. Quero aqui cumprimentar o ex-vereador Carlos Magno Carnal, Carlinho Canal, o ex-vereador Mauro Zanetti, que na próxima sessão estará conosco aqui, voltando a ser vereador novamente. Nós vamos ler amanhã a nossa licença do nosso vereador, Jetson. Coloco em votação a ata da sessão extraordinária realizada no dia 15 de agosto de 2023, na forma como está redigida. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam, a ata aprovada. Solicito que o senhor secretário proceda com a leitura do processo 535/2023. Ao presidente da Câmara Legislativa Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo. Eu, o presidente Leonardo Luiz Valbuza Bragato, Carlos Pereira da Silva, brasileiro convivente, autônomo, portador do RG número 1448-086, Espírito Santo, CPF 076-741-667-83, título de eleitor números 0181-8616-1457, Zona Eleitoral 0037, seção 144, domiciliado na Avenida Vitório Pisque, número 121, Bairro Progresso, São Gabriel da Palha, Espírito Santo, CEP 29.780.000, telefone 27-99606-5571. Venha a presença de Vossa Senhoria, nos termos do artigo 5º, primeiro, combinado com o artigo 7º do Decreto 201/1967, bem como no regimento interno da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, resolução número 240/2006, na Lei Orgânica do Município de São Gabriel da Palha, Lei Orgânica 01/1990, apresentar denúncia para cassação de mandato em desfavor de Tiago dos Santos, vereador pelo Partido Progressista, PP, portador do CPF no 110.228-617-60, domiciliado na Avenida Bartimeu Gomes de Aguiar, número 1726, bairro Santa Helena, São Gabriel da Palha, Espírito Santo, CEP 29.780.00, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Dos fatos. Na sessão de julgamento do dia 17/5/2023, a segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo prolatou acórdão no bojo do processo
número 482, 47, 2019, 808-0045, documento anexado, sobre fatos ocorridos em junho de 2017, cujo um dos réus é o senhor Tiago dos Santos, portador do CPF 110.228.617.60, vereador dessa nobre Casa de Leis pelo Partido Progressista PP. Assim constou na conclusão do acórdão, página 20. Desta forma, verifico que há prova suficiente de que Fábio, cargo em comissão de assessor de relações públicas, Tiago e Wagner, vereadores, solicitaram e negociaram para si, Tiago e Wagner, ou para outrem, no caso de Fábio, vantagem indevida de 10 mil, com a promessa de que, em razão da função de vereadores, influenciariam a prefeita realizar uma festa organizada por José Henrique Barreto, com apoio da maioria da Câmara de Vereadores. Além disso, caso de fato José fizesse a festa, ele deveria repassar mais o valor de 70 mil para eles. Artigo 317 do Código Penal grifou-se. Presidente, pela ordem, tendo em consideração que esse assunto já estava na casa, passou pelas comissões, existe a possibilidade de a gente suspender a leitura e ir para a votação? Eu vou pedir à doutora Dani. Ela já me disse antes, Getúlio, que a gente precisa fazer a leitura, tá? Então, eu agradeço e peço que o Leonardo continue. É mesmo porque a peça é uma só, né? Então tem que fazer a leitura. E assim constou no dispositivo do acordo, no página 24. Tiago dos Santos, pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de dano moral coletivo, no valor de R$ 8.000 a pena de função pública, permanecendo inelegíveis pelo período de 8 anos após o cumprimento da pena, nos termos do artigo 1º, inciso 1, a linha E da Lei Complementar 64/1990. Assim dispõe a Lei Complementar 64/1990, artigo 1º I e. Artigo 1º, são inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes contra a economia popular, fé pública, administração pública, patrimônio público, contra o patrimônio privado, sistema financeiro, mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência, contra o meio ambiente e a saúde pública, eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, de abuso de autoridade nos casos em que houver condenação a perda de cargo ou a inabilitação por exercício da função pública, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 7. Do tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondo. 8. De redução à condição análoga a de escravo. 9. Contra a vida e dignidade sexual. 10. Praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Dessa forma, considerando que o vereador Tiago Santos foi condenado em órgão colegiado pelo crime de corrupção passiva, tornou-se imediatamente inelegível e assim permanecerá pelo prazo de 8 anos após o cumprimento da pena de reclusão, por força da lei de ficha limpa, lei complementar 64/1990. Ante os fatos narrados, nota-se que Tiago dos Santos quebrou o decoro parlamentar, como passa a expor nos itens a seguir: do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha e da Lei Orgânica do Município de São Gabriel da Palha. Artigo 151 do Regimento Interno prevê a sanção de perda de mandato, in verbis. Artigo 151, a perda de mandato aplicar-se-á nos casos e formas previstos nesse regimento e no artigo 41 da Lei Orgânica do Município. Sobre os casos de perda de mandato, prevê o artigo 148 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, Resolução 240 de 2006, dispõe. Artigo 148. O vereador que descumprir os deveres inerentes a seu mandato ou praticar ato que afete a sua dignidade será sujeito a processo e às medidas disciplinares previstas nesse regimento e no Código de Ética e Decoro Parlamentar, que poderá definir outras infrações e penalidades, além das seguintes: 1. Censura. 2. Perda temporária do exercício de mandato, não excedente a 30 dias. 3. Perda do mandato. Inciso 1º. Inciso 2º. É incompatível com o decoro parlamentar. 1. 2. A percepção de vantagens devidas. 3. A prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos dele decorrentes. Traz-se de simples leitura do dispositivo acima que Tiago dos Santos descumpriu deveres inerentes a seu mandato 2017-2020, portanto, deve ser processado no âmbito legislativo e, ao final, sujeitar-se às medidas disciplinares previstas. Ainda sobre os casos de perda de mandato, vejamos o que dispõe o artigo 67 do RI, do Regimento Interno, capítulo de vacância in verbis.
Artigo 67. Perderá o mandato de vereador quando em processo regular que lhe conceder amplo direito de defesa, concluir pela prática das seguintes infrações, cujo procedimento for declarado incompatível com a dignidade da Câmara ou decoro parlamentar. 4. Que utilizar de mandato para a prática dos atos de corrupção ou de improbidade administrativa. No mesmo sentido, dispõe o artigo 41 da Lei Orgânica do Município de São Gabriel da Palha, Lei Orgânica 01/1990. Artigo 41. Perderá o mandato do vereador, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, e que utilizar de mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. É exatamente o caso da presente denúncia. Conforme se depreende da documentação anexada, no mês de junho de 2017, o vereador Tiago Santos, juntamente com os 2 agentes públicos, solicitaram ao empresário José Henrique Barreto vantagem econômica indevida de R$10 mil para influenciar a prefeita na contratação do seu serviço, sendo que, na hipótese de êxito, seriam devidos mais R$70 mil à vantagem anteriormente pretendida. Ocorre que não houve êxito na tentativa de influência junto à prefeita, o que frustrou a empreitada protagonizada pelo vereador Tiago dos Santos. Nota-se da análise da legislação municipal que a sanção cabível à conduta do vereador Tiago dos Santos é a perda do mandato. Quanto à forma, ou seja, procedimento e quantidade de votos necessários, dispõe os artigos 169 e 170 do Regimento Interno. 169. Recebida a denúncia contra qualquer vereador pela maioria absoluta dos membros desimpedidos da Câmara, o presidente afastará de suas funções o denunciado, convocando o respectivo suplente até o julgamento final. Resolução número 267/2019. Artigo 170. Perderá o mandato de vereador quando, pelo voto nominal e aberto de 2/3 dos membros desimpedidos da Câmara, for declarado no incurso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Nesse sentido, pretende-se que, após o recebimento da denúncia, o vereador Tiago dos Santos seja afastado de suas funções, para que, após o julgamento final, tenha seu mandato cassado em até 90 dias, garantidos contraditório e ampla defesa. Do Decreto-Lei nº 201/1967. Importa trazer à baila também o disposto no Decreto-Lei 201/1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e da outras providências, pois nas omissões do regimento interno, o processo de cassação a ser seguido é o disposto no artigo 7º e 5º da norma em destaque, senão veja. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Inciso 1º, o processo de cassação do mandato do vereador é, no que couber, ou estabelecido no artigo 5º deste Decreto-Lei. Artigo 5º, o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara ou por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Segundo, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre os seus recebimentos. Decidido o recebimento pela voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. Terceiro, recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos, dentro de 5 dias, notificando o denunciado, com a remessa da cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas, até o máximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação far-se-á por edital publicado 2 vezes no órgão oficial, com intervalo de 3 dias, pelo menos contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a comissão processante emitirá parecer dentro de 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará, desde logo, o início da instrução, determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários,
para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Quarto, o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, com antecedência pelo menos 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. Concluída a instrução, será aberta a vista do processo ao denunciado, para razões escritas no prazo de 5 dias, e após a comissão processante emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados. E a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo tempo máximo de 15 minutos cada um. E, ao final, o denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Redação dada pela Lei nº 11.966, de 2009. Sexto, concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar a ata que consigna a votação nominal sobre cada infração e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. Sétimo, o processo a que se refere esse artigo deverá estar concluído dentro em 90 dias, contados da data que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem um julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Nota-se que o artigo 7º traz os casos de cassação do mandato e o artigo 5º, por sua vez, traz a exata forma do processo de cassação, que deverá ser aplicada ante as lacunas legislativas do regimento interno dessa Casa. Nestes termos, não resta dúvida que o vereador Thiago Santos faltou com decoro na sua conduta pública em junho de 2017, conforme fatos apurados pelo Poder Judiciário, cuja ação pública já teve julgamento na segunda instância com condenação por crime de corrupção passiva, manchando a história dessa Câmara Municipal, trazendo a pecha aos demais vereadores de que não repudiam os atos denunciados. Das considerações finais, conclui-se que as penas de 5 anos de reclusão, pagamento de dano moral coletivo e a perda da função pública somente serão aplicadas após o trânsito julgado da ação penal pública. Porém, a inelegibilidade por força da lei de ficha limpa já está em vigor. Portanto, na Câmara Municipal de São Pedro da Palha, atua, trabalha e recebe remuneração. Vereador condenado em segunda instância por crime de corrupção passiva, com direito político passivo suspenso, ou seja, inelegível por força de lei da ficha limpa, em outras palavras, ficha suja. Neste passo, é importante esclarecer o que segue. A cassação automática do mandato somente ocorre através de decisão criminal com trânsito em julgado, conforme inteligência do artigo 15, terceiro da Constituição Federal. No caso em tela, apesar de ter havido julgamento por órgão colegiado em segunda instância, o trânsito em julgado ainda não ocorreu, o que não impede que o vereador Thiago dos Santos seja submetido a julgamento perante seus pares, através do devido processo de cassação nesta Câmara Municipal. Muito pelo contrário, é medida que se impõe. Considerando a morosidade do Judiciário e a infinidade de recursos cabíveis, com caráter principalmente protelatório, provavelmente não haverá tempo hábil para que a decisão criminal transite em julgado antes do término do mandato do vereador Thiago dos Santos. Logo, não se consolidará a cassação automática, cabendo a essa Câmara decidir sobre a quebra de decoro comprovadamente à vida e pela consequente perda do mandato. Os munícipes não merecem que essa Casa de Leis permaneça inerte diante da presente denúncia, ao passo que em 31/12/2024, o vereador Thiago dos Santos terá concluído o seu mandato atual, sem a punição exemplar da perda de função, o que não se pode admitir. Outro sim, conforme as legislações municipais e federais esposadas, a sanção aplicável ao vereador Thiago dos Santos é de perda de mandato por meio da cassação em votação de seus pares, sendo necessária maioria absoluta para recebimento da denúncia e 2/3 para cassação.
A Câmara Municipal de São Gabriel da Palha não merece a má fama das casas legislativas que compõem o Congresso Nacional, que há muito se mostram afastadas dos cidadãos desse país. Uma fama adquirida ao longo de décadas de politicagem suja, onde inúmeros parlamentares condenados pelo crime de corrupção transitam e votam livremente, envergonhando até mesmo os mais simplórios, que sabem que aquilo está errado, mas nada podem fazer. Os munícipes de São Gabriel da Palha não merecem que essa denúncia seja improcedente, pois, diferentemente do Parlamento Nacional, aqui há proximidade entre o eleitor e o eleito, podendo ser cobrado literalmente de perto. Na certeza que os parlamentares dessa nobre casa, representantes do povo gabrielense, julgarão procedente o presente procedimento de cassação, a fim de manter incólume a honra desta Câmara Municipal e dos demais vereadores que nela exercem mandato, passa a requerer 5. Dos requerimentos. Ante o exposto, pugna o denunciante a Vossa Senhoria que submeta à votação o recebimento da presente denúncia em desfavor do vereador Tiago dos Santos, filiado ao Partido Progressista, PP, para que seja imediatamente afastado da função pública e, após o devido processo legal, seja condenado nas ilhas do artigo 148, terceiro do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha. Resolução número 240, 2006, com a perda do mandato pela prática de procedimento incompatível com a dignidade da Câmara ou o decoro parlamentar. Nestes termos, pede deferimento. São Gabriel da Palha, Espírito Santo, 25 de maio de 2023. Carlos Pereira da Silva. Ok. Agradecendo aí o secretário Sargento Jake. Eu vou, assim, solicitar. Então, segundo a procuradora, ela me orientando, eu vou pedir o vereador que pegue colete aí a votação dos vereadores presentes. Então, neste momento, eu coloco em votação o recebimento da denúncia. Peço ao secretário que colha os votos. Espera um pouquinho. Só para esclarecer, quem votar sim, vota pela abertura do processo. Quem votar não, vota pelo arquivamento do processo. Então, neste momento, coloca em votação. Vereadora Arlete Maria Corbelari Mosquen. Eu vou abrir para a justificativa depois, tá bom? Eu voto sim, quero justificar o meu voto. Vereador Daison Marcelo Barbosa. Voto não, presidente. Vereador Jetson Freitas, Jetinho. Meu voto é não. Vereador Getúlio Andrade Loureiro. Não. Vereador Gilcimar de Oliveira, Baito. Eu voto não, senhor presidente. Vereador Sargento Jake, eu voto sim. Vereador Leonardo Luiz Valbuza Bragato. Sim. Vereador Levi Alves Pinheiro Guinha. Voto não. Vereador Renato Alves Ferreira. Não. E vereador Tiago Silva dos Santos. Eu voto não. Senhor presidente, 7 votos contrários e 3 votos favoráveis. Então, nesse momento, proclamo o resultado do pedido de abertura, que foi rejeitado pelo placar que o nosso secretário, Sargento Jake, anunciou. Então, neste momento, não havendo nenhum inscrito
no livro de oradores. Desculpa. Muito bem, obrigado, Tiago. Vereadora, com a palavra a senhora para justificar seu voto. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, depois de 15 minutos ouvindo os relatos desse processo, levando em consideração a decisão do desembargador, que estuda aí 20, 25 anos para se formar em leis e que entende de fato e que condenaram o vereador aqui presente, Tiago Santos, a ficar incapacitado até de se reeleger nas próximas eleições. Então, essa foi a minha justificativa do meu voto. Depois de tudo que aconteceu, a gente percebe quais são os vereadores que, de fato, têm princípio para poder fazer valer essa casa de lei. Eu acho que a gente tem que amadurecer muito no quesito justiça, se a gente quiser, de fato, representar o povo gabrielense. Muito obrigado, vereador Arlete. Com a palavra, o vereador Guinha. Presidente, pela ordem, o meu voto aqui é o legislativo. Nós somos do Poder Legislativo, nós não temos nada contra o Poder Judiciário, cada um tem sua função, são 3 poderes, mas o meu voto não a abertura da processante não quer dizer que eu não tenho princípio. Vossa Excelência tem que entender, dona vereadora, que o princípio desse processo eu estava nessa Casa de Leis. O processo chega ao meritíssimo juiz, ele vai estudar o processo que chegou lá, escrito lá, né, doutor Dais? Antes disso, existiu politicagem, sim. Agora, o que está na mão do juiz é o que foi escrito para passar para a mão do juiz. O juiz está julgando o que está na mão dele. Mas o que teve antes, teve politicagem, sim, e eu vou votar para não abrir. Agora, se o judiciário julgar, condenar e afastar, é a função deles, nós vamos bater palma. Agora, jogar a responsabilidade para cima de vereadores, uns que querem a vaga do outro, politicagem em cima, eu não adoto esse tipo de atitude. E tem princípio sim, vereadora. Aqui tem princípio e conhecimento dessa Casa de Leis. E outra, que está na mão do juiz, a senhora não estava aqui na Casa de Leis quando foi aberto o processo. Eu estava, Renato Alves estava. Então aqui tem princípio, e se o judiciário fazer a função deles, que eu tenho certeza que eles vão fazer a função, exercer a função deles com dignidade, se afastá-lo, parabéns, porque é a função deles. A função do vereador, que eu recebi essa ordem 3 vezes, que é legislar e fiscalizar, não é julgar ninguém. Quem tem que julgar é o judiciário. Aqui é o Levi Alves Pinheiro que está falando, com conhecimento e com princípio de homem. Essa é a minha palavra, vereador. Muito obrigado, vereador. Com a palavra, Tiago Silva. Boa noite, senhor presidente, honrado presidente dessa Casa de Leis. Boa noite a todos os colegas. Eu respeito a fala da Arlete, a forma dela se manifestar, mas eu penso que ela passou um pouco dos limites em falar que não tem o vereador que vota contra, não tem princípio. Até porque você pode votar como você quiser. Se o desembargador votasse de um jeito contrário, então quer dizer que ele não teria princípio? Entendeu? Para isso que existe o órgão colegiado, para ser sim ou não. O meu coração dói muito. Eu fico muito triste. Vocês não sabem. Eu fui dormir pensando nisso. Acordei às 4h pouco da madrugada. Parece que eu sofro mais do que a pessoa, pensando nisso.
Eu sou muito emotivo. Não estou fazendo isso aqui para fazer teatro, não. Quem convive comigo sabe como eu sou. Eu sou muito emotivo. Eu sou uma pessoa muito dura quando preciso de ser, ríspida, mas eu sou muito emotivo. Isso me desgastou muito porque eu não estou falando aqui, como eu já falei para o Tiago, não estou desmerecendo o trabalho do judiciário e falando, o Tiago é inocente. O judiciário, o doutor Ronaldo, condenou em primeira instância, o desembargador na Câmara Criminal, o desembargador William, condenou em segunda instância. Mas os desembargadores, Arlete, e a Justiça, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo não disse, afaste-se imediatamente o vereador. Porque se ele tivesse dito isso, tenho certeza que com o nosso honrado presidente, seria o primeiro a cumprir essa ordem, e eu como vereador, primeiro também a acatar e falar, está certo. Agora, não estou falando, repito, o Tiago é inocente. Eu não estou falando isso, eu falei, Santos, você é condenado na primeira instância e na segunda instância também. O que nós estamos votando aqui, poxa, ele foi condenado, condenado na terceira instância. E na próxima, ele pode ser revertido. E se a gente caçar ele aqui e ele reverter isso no STJ? A gente caça o mandato dele, aí daqui 1 ano, o STJ reverte a situação. Aconteceu com Arthur Duval, mamãe falei. Caçaram o mandato dele, foi semana passada, acho que tem uns 15 dias, a justiça reverteu a situação. Ou seja, ele perdeu o mandato à toa. Não estou falando que o Santos é inocente, estou repetindo aqui, Santos. Eu gosto de ser um cara franco, o que eu sempre falei com ele. Só que me dói o coração, às vezes eu fico sentido mesmo, gente. Fico muito sentido. E outra, eu fui um dos que sempre encabeçou essas lutas lá atrás, que sempre fui contra, por isso não estou dizendo em nenhum momento o Santos é inocente ou aquilo. A justiça falou. Só que, poxa, eu fico muito sentimental e aqui o voto é político. E o Santos, dessa vez, aqui que eu entrei em 2021 até hoje, presidente, se eu vi um ato de corrupção dele ou de algum colega aqui, se eu falar que vi, eu vou estar mentindo. Não vi nenhum ato de corrupção. Não vi. Embora tenha votado para abrir processantes ou CPIs, embora tenha votado, fiquei muito frustrado depois de um tempo. Abrimos diversas CPI, não dava lá, falava, não voto mais CPI de nada. Não adianta, de ninguém e de nada. A justiça vai decidir. Aqui, se o vereador está aqui, por pior que seja o vereador, Arlete, por pior que seja o vereador, por mais votos que o vereador teve, ou por menos votos que o vereador teve, se ele está aqui hoje, foi pela permissão de Deus. Não sei por qual propósito. Se é para acontecer uma coisa boa ou ruim, destino. Mas se ele está aqui hoje, foi pela permissão de Deus. Então, eu não afronto a justiça, eu respeito a justiça, a comarca da nossa cidade, o Tribunal de Justiça, todo o meu respeito, até porque nenhum desembargador e nenhum juiz mandou afastar. E esse é o meu voto, colegas. Obrigado a todos. Obrigado, vereador. Pode não. Pode não, presidente. Bom, vereador, eu vou encerrar, porque... Presidente, quer falar? Tá, vou passar a palavra para o vereador Sargento Sheik. Presidente, demais colegas vereadores, eu não ia justificar, não ia falar nada não, mas depois do que o Guinha falou aí, vereador Guinha, eu respeito muito seus 3 mandatos, tenho um enorme respeito pelo voto de cada um aqui, cada um que forma a sua convicção e vota conforme a sua convicção. Hoje cedo eu passei uma mensagem para o vereador Tiago Santos, ele sabe quanto eu respeito ele como vereador dessa casa, o mandato que ele faz, que eu tenho acompanhado de perto, e falei para ele a minha posição. O Santos sabe da minha posição. E Vossa Excelência falou aqui de jogar a responsabilidade para cima da gente. Está no ordenamento legal. O decreto 201/67 diz claramente sobre
cassação de mandato de prefeito e de vereadores também, né? E isso aí, inclusive, lá está claramente exposto lá no decreto 201/67, que o suplente, ele pode sim, mediante o que ele achar que são ilegalidades, entrar com pedido, assim como qualquer cidadão, né? Então, não foi feita nenhuma aberração aqui hoje, o procedimento é legal, está todo previsto legalmente, né? E o nosso papel aqui é decidir. Eu sempre digo que nós tomamos aqui decisões dificílimas, né? A maioria das vezes são decisões dificílimas, mas nós temos que tomar. E cada um vota de acordo com a sua convicção pessoal. E é bom que cada um tome a sua convicção pessoal, porque ninguém vai ficar barulhando no seu ouvido depois a questão do seu voto, né? Por isso que é bom você afirmar: eu votei conforme a minha convicção e vou continuar assim. Porque não adianta me ligar, não adianta ninguém me ligar, depois que eu firmei a minha convicção, e essa convicção eu firmei há 2 meses atrás já, né? E eu tive a hombridade de hoje cedo entrar em contato com o vereador Tiago Santos e falar para ele qual era o meu posicionamento, ok? Então, eu acho que antes de falar alguma coisinha, nós temos que ler mais. Guinha, E é isso aí, obrigado a todos aí, boa noite. Então, eu vou pedir, gente, para que a gente encerre a discussão, porque senão eu vou ficar aqui, eu poderia pegar todos os projetos. Dá licença, um pouquinho, Guinha. Senão eu ia colocar a pauta aqui, eu fiz de tudo para ajudar todo mundo ficar tranquilo, sem confusão, todo mundo em paz. Vão continuar em paz, se Deus quiser. Vai lá, Getúlio, qual é a palavra? Presidente, boa noite. Eu votei não à abertura do processo pelo seguinte: o suposto crime foi cometido no mandato passado. Não houve dano ao erário, não houve nenhum prejuízo ao erário público, nem nos cofres da Câmara, nem nos cofres do Poder Executivo. Não aconteceu nenhum dano ao erário. E aqui hoje a gente tem o quê? O julgamento político. E quer julgamento político maior do que as urnas? Existe julgamento político maior do que as urnas? Não existe. Então, assim, o vereador Tiago Santos foi o 11º mais votado, esteve entre os 13 primeiros. O vereador Tiago Santos recebeu uma votação gigantesca para a competitividade que teve nas últimas eleições. Então, eu acho que o julgamento já foi feito pela população, de forma democrática, de forma legítima. Agora, quanto ao julgamento jurídico, eu concordo com as palavras do Silva. Ele aconteceu em primeira e segunda instância e existe a terceira instância. Se o julgamento da terceira instância não tem valor, então que encerre, que acabe com aquele tribunal. Mas tivemos quantos casos até hoje que a pessoa foi condenada em primeira e segunda instância e em terceira instância ela foi absolvida. Então eu penso que aqui é uma casa política, todo mundo aqui foi eleito pelo povo, inclusive o vereador Tiago Santos. No mandato passado, que supostamente teria ocorrido esse crime, ele estava aqui dentro da casa, ele passou pelo crivo. Outro vereador que estava envolvido aí também passou pelo crivo e perdeu as eleições. Não se reelegeu, ele se reelegeu. Então, eu acredito que o julgamento político já foi feito pela população de forma democrática. Muito obrigado. Quero agradecer a todos os senhores e dizer o seguinte: vereadora, eu vou pedir para que a senhora... Não, gente, olha só, tem que respeitar todo mundo. Olha só, eu vou pedir respeito a todo mundo. Sabe por quê? Eu tenho que ser democrático aqui e também respeitar a questão do meu regimento. Então, eu peço assim, que todo mundo respeite cada um aqui, né, para não ficar uma sessão. Com a palavra, o vereador Dicimar. Eu não ia usar a minha fala, não, mas Arlete, respeito muito você, mas sou obrigado a falar alguma coisa. Não vou falar, já falou sobre o Tiago, já falou sobre o Tiago aí. Realmente, a população não criminou ele, só reelegeu ele. Então, é um dos julgamentos, a população podia ter rejeitado,
Mas sobre o princípio, você falou sobre o princípio, isso machucou eu, machucou. Quem sabe do meu princípio, Arlete? As pessoas que me conhecem. Agora, se você quiser saber do meu princípio, passa aonde eu passei e vive o que eu já vivi, aí você vai saber qual é o meu princípio. E pergunta às pessoas que me conhecem, mas não é que a pessoa conhece de hoje, não, é que a pessoa me conheceu lá atrás. Eu sempre tive meu princípio, sempre respeitei as pessoas, sempre honrei meu nome e honrei o nome de toda a minha família. Muito obrigado, presidente. Então, Obrigado, vereador Baito. O que eu faço, eu peço orientação a meu Deus. Todo dia que eu levanto, eu peço a Deus que me orienta sobre o que eu tenho que fazer. Obrigado, Baito, pelas palavras. E quero aqui dizer o seguinte, gente. Eu sempre disse, né, que a discussão aqui, ela fica um pouco acalorada, mas eu peço que na hora que a gente sai da porta para fora, que todo mundo continue, né, com o mesmo respeito que cada um tem aqui com as pessoas juntos e depois sai para confraternizar. Mas eu agradeço a todos vocês. Nós conversamos bastante sobre essa sessão e ela foi respeitosa, ela foi todo mundo tranquilo. Então, eu quero aqui agradecer os senhores vereadores. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa presente sessão e convido os senhores e convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária que realizar-se-á amanhã, dia 30 de agosto de 2023, conforme ofício convocatório a cada um dos senhores. Muito obrigado e boa noite a todos.